Olá, muito bom te ver por aqui. Espero que esse vídeo abençoe a sua vida e impulsione a sua fé. Bom vídeo. Marcos 5, eu vou ler do 25 ao 34. E antes eu queria fazer uma observação. Na quarta-feira, normalmente eu preparo a palavra e eu mando o tema da palavra para a galera da equipe de comunicação, né? Eu mandei um tema para as pessoas, mas depois que eu li a palavra, eu já adianto para vocês, o tema da palavra não tem nada a ver com a palavra. Não tem. Mas a palavra veio de Deus. O tema que não sei o que aconteceu, mas é uma pressão também para sair esse tema, que quando sai... Brincadeira, Luan, o Luan não me pressiona não. Mas Deus é Deus. Mas vamos lá, Marcos 5, 25 diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, repita comigo, 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, repita comigo, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas te tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Aí responderam os discípulos, se liga: vês que a multidão te aperta e dizes, quem te tocou? Né, os discípulos falaram, mano, Jesus é muito, não dá para acompanhar. Jesus é muito forte, assim. Ele fala, mano, tem uma galera aqui, ele quer saber quem tocou. Naturalmente parecia difícil entender isso. E aí, ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operava, no que nela se opera. Veio e prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Olha que louco. Cara, vamos começar essa introdução aqui, falando desse ponto aqui, ó. Tendo ouvido a fama de Jesus. Cara, em Marcos 5, nesse momento Jesus tá andando lá pela região ali, nem lembro que região que era, mas o fato é que ele curou, na verdade ele libertou, no começo do capítulo ele liberta um maluco lá que estava possuído de vários espíritos, né? O maluco estava numa situação bem precária, vivia numa situação bem precária, possuído de vários espíritos, e ele foi e libertou aquele cara, né? Tanto é que depois esse cara vai e prega o evangelho, fala que Jesus libertou ele para todo mundo, ele sai para contar o que Jesus tinha feito na vida dele, ele ficou empolgadão lá, ele falou, caramba meu, agora eu posso voltar a ter uma vida maneira, porque eu não estou mais possuído de espíritos maus, eu não estou mais endemoniado, agora eu estou livre. E a sensação de liberdade que ele viveu, levou ele a compartilhar das boas novas, compartilhar da experiência que ele tinha vivido. E logo depois ali, Jesus estava andando e ele tinha uma missão, que era curar a filha de Jairo. A filha de Jairo até então estava doente, e Jesus falou, não, vamos lá curar a filha, agora ficou bom, Andrezão. Ele falou, vamos lá curar a filha de Jairo, tal, mano, falou para os discípulos, né, vamos lá e tal, e eles estavam indo. E aí nisso apareceu a famosa mulher do fluxo de sangue, e ele viveu ali com ela viveu aquela experiência e tal. Mas o ponto é que, ouvindo a fama de Jesus, essa pregação, esse poder do Espírito, esse poder de Deus, chegou ao ouvido da mulher do fluxo de sangue, que estava há 12 anos sofrendo. Então, cara, existe um ponto que eu quero introduzir aqui nessa palavra, antes da gente entrar no ponto principal, que é, as pessoas só vão ser curadas, as pessoas só vão ser libertas, o mundo só vai ficar melhor, se todo mundo puder uma hora ouvir sobre Jesus. Ouvindo a fama de Jesus, as pessoas têm esperança, as pessoas melhoram, as pessoas entram no novo tempo, e a gente vai falar sobre esse novo tempo, oriundo da pregação do Evangelho. Então, a gente pode ser esse papel de fazer Jesus famoso,
de fazer o nome de Jesus se chegar àqueles que precisam de amor. Tem gente, cara, que só precisa ser envolto de um amor. Tem gente que, cara, trabalha, vive uma vida de família, mas não se sente amado. Às vezes no trabalho é aquela perseguição, às vezes em casa é aquela falta de paz, aquela briga, é gente falando palavrão, é outro bebendo, é outro usando droga, é outro mentindo. E tem hora que só o nosso amor para com o próximo já é aquele refrigério. Tem gente que não, está doente, está enferma, está com depressão, está sofrendo por 1 ano, 2 anos, 3 anos. E o poder, um toque de Deus pode curar essa pessoa sobrenaturalmente, assim como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Tem gente, cara, que está desempregada, está querendo mudar de emprego, quer arrumar um emprego, quer ter mais cliente, não está conseguindo bater as metas no trabalho. E a fé em Jesus pode mudar a história dessa pessoa. Então, uma missão importante para nós é não ficarmos calados diante da presença de Deus. E quando a gente tiver a oportunidade de amar o próximo, seja entregando uma palavra de amor, seja orando por cura, seja profetizando que essa pessoa vai passar numa entrevista, faça, cara. Faça, porque ouvindo a fama de Jesus, as pessoas voltam a ter expectativa, voltam a ter fé, elas melhoram e o mundo melhora por consequência, amém? Então, Mateus 5,27 aqui, Marcos 5,27 não é um detalhe, ouvindo a fama de Jesus, não, é um convite para nós. Cara, vamos se comprometer com esse nome. Eu tenho esse costume, eu sempre saio para orar pelas pessoas, às vezes eu estou em casa sem fazer nada, eu falo, velho, eu vou ali no supermercado, vou orar por alguém. Às vezes eu vou parar para abastecer o carro, eu oro pelo frentista, eu vou tomar um café, eu oro pela mulher do caixa do café. Eu tenho esse costume, mas isso não era natural para mim, mas um dia eu entendi essa palavra e eu não deixo de fazer mais isso. Então, espalhar esse amor é muito importante a gente compartilhar desse amor. Seja estando de prontidão para servir o próximo, seja estando de prontidão para entregar uma palavra profética, seja adotando um adolescente, uma criança, através da campanha do Ministério Social que está rolando aí. Eu e a Nara tivemos essa oportunidade, a gente está ajudando um adolescente nessa campanha do Ministério Social. Seja você fazendo o seu devocional pelo seu celular aí, pelo seu Instagram. Cara, de repente pega um dia da semana e faz uma live do seu devocional para os seus amigos, para os seus familiares. Ou abre uma célula online, o André Tropiano, o André B, do Gustavo Cunha, abriram uma célula online durante essa pandemia. Cara, a gente pode ser luz sobre as pessoas, amém? Ou agora mesmo, de repente você pensou em alguém aí, manda o link dessa transmissão do YouTube para essa pessoa e fala, cara, tem uma palavra de Deus para você aí, Deus pode mudar a sua vida e tal. Faz sentido ou não? Então, esse é só uma introdução, porque, como diz o Gil é um amigo nosso, Juliano Raima, aqui da igreja, ele fala que o maior estado da liderança é o servir. E quando a gente oferece para as pessoas algo novo, quando a gente serve alguém, quando a gente ajuda o próximo, a gente está exercendo o nosso papel de líder, de influenciador e de modelo, amém? Ou seja, o seu servir pode ser através da proatividade em fazer o nome de Jesus famoso. Se você quiser saber um pouco mais de proatividade à luz da palavra de Deus, você vai no YouTube da semana passada aí da rede, tem uma palavra lá sobre Marta, tá bom? Então vamos para essa palavra aqui, da mulher do fluxo de sangue. E o primeiro ponto dessa palavra, a gente já falou um pouco do evangelismo aqui, que nem na verdade era um ponto da palavra, mas agora vamos começar do começo. E o primeiro ponto dessa palavra se chama tempo. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, tempo. Cara, dependendo do que você está vivendo, o tempo é uma parada muito subjetiva, Tipo, se você está sofrendo, normalmente o tempo passa lento e doloroso, Mas se você está de boa, felizão, o tempo passa rápido, não é verdade? Então o tempo é uma parada, o tempo cronos, é uma parada que cada um avalia de um jeito. E para mim um relógio é uma parada super importante. Tanto é que a rede passada, o meu relógio quebrou durante a ministração, e eu falei, nossa mano, ministrei em 20 minutos. Não, o relógio tinha parado. Eu fiquei feliz, aí quando eu fui ver, não, demorou 40 minutos igual a outra. Mas para mim um relógio é uma parada muito importante. Meu primeiro emprego registrado foi de office boy. Cara, e na época, a única coisa que as pessoas avaliavam no office boy é se ele era pontual. Porque, mano, para ir no correio, cartório, no banco, você não precisa, não, o cara tem um skill de liderança. Não precisa, só pegar um papel, dá para a mulher do caixa, ela faz o que tem que fazer, te devolve outro papel que você devolve para a secretária. O office boy fazia isso. E o meu primeiro emprego foi de office boy. E aí, eu ia nas entrevistas para trabalhar de office boy, a pessoa perguntava, qual que é a sua melhor qualidade? Eu falava, eu sou pontual.
Pô, a galera ficava feliz, caraca, o office boy pontual, isso é o máximo. Cara, porque banco, se você chegar lá, não sei como funciona o banco hoje, que a gente não vai mais no banco muito, né? Mas tem gente que vai. Mas se você chegava no banco 4:01, não entrava, né? Fechou, fechou. Se você vai no cartório 1 minuto depois da hora que fechou, os caras não abrem, não tem flexibilidade. Então, o office boy tinha que ser pontual. Eu era office boy, era pontual. Eu nem sei se eu era pontual porque eu era office boy ou eu era office boy porque eu era pontual. Alguma dos não sei. Mas eu sei que eu sou muito vidrado no relógio. Cara, eu começo a fingir que está me atrasando, eu já fico nervoso, já fico tenso. Então, esse tempo cronos, cara, é muito louco. E eu quero ler uma poesia, se vocês me permitem. Eu quero ler uma poesia para vocês. Hoje eu estou fresco, né? Se liga nessa... Eu não sei de quem é a autoria dessa poesia, mas eu vi ela uma vez... Putz, eu vou falar onde eu vi, vai. No Domingão do Faustão. Mas eu acho que ela tem no meu livro também. Eu acho que eu coloquei ela no meu livro, não lembro agora. Mas a poesia é assim, ó. É sobre o tempo. Quer saber o valor de um ano? Pergunte a um garoto que repetiu de ano. Quer saber o valor de um mês? Pergunte para uma mulher que teve um filho prematuro. Para saber o valor de uma semana, pergunte ao editor de um jornal semanal. Para saber o valor de um dia, pergunte para uma pessoa que tem tarefas diárias e que recebe por dia o seu salário. Para saber o valor de uma hora, pergunte para os apaixonados que não vem a hora de se encontrar. Para saber o valor de um minuto, pergunte a quem perdeu um avião. Para saber o valor de um segundo, pergunte a quem conseguiu evitar um acidente de trânsito por causa de um reflexo. Para saber o valor de 1 milésimo de segundos, pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. A primeira vez que eu ouvi essa poesia, eu fiquei até emocionado. Porque, ainda mais, imagina vocês, né? 1 hora sem se ver, assim, nossa, vamos se encontrar 1 hora, meio-dia já estão nervosos, né? Querendo se ver rápido, não é verdade ou não? Mas você, né? Ele não, tá bom. Mas melhora, com o tempo melhora, tá bom? Né, os namorados aqui com o tempo melhora, amém, irmãos? Então, se a gente pudesse fazer do tempo uma moeda, se a gente pudesse fazer do tempo um recurso monetário, certamente ele teria grande valor. Porque o tempo, uma vez perdido, cara, ele não volta mais. Né? Ele passou um segundo, passou, ele não vai voltar, o relógio não volta. Né? E por causa disso, o tempo ele pode gerar marcas, ele pode gerar memórias para as pessoas. Por isso em Marcos 5, 25 e 26, está escrito aqui, né? E aconteceu que essa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela muito padeceu na mão dos médicos, ela gastou tudo o que ela tinha, sem conseguir aproveitar nada, muito pelo contrário, indo a piorar. O que aconteceu com essa mulher de fluxo de sangue aqui, pode representar muitas das nossas realidades, ou muito do que nós estamos vivendo hoje. Muitas pessoas podem estar desesperadas nas suas dores, físicas ou emocionais. Muitas pessoas podem estar tensas, né? E é comum você encontrar pessoas tensas, e a gente, em alguma área da nossa vida, pode estar tenso, pode estar preocupado, pode estar fisicamente ou emocionalmente abalado. Muitas pessoas podem viver uma experiência com o tempo, quando o assunto é realizar um sonho. Fala, caramba, velho, eu estou me esforçando e o sonho não está vindo, eu estou me esforçando e as portas não estão se abrindo, eu quero realizar um sonho, cara, e a cada dia que passa eu vejo mais a minha vida distante desse sonho do que próximo. Cara, às vezes é por causa de um sonho que você está tenso e o tempo está jogando contra ou a favor, eventualmente. Muitas pessoas podem não estar vendo sentido nas suas vidas profissionais, nas suas jornadas profissionais, e às vezes a gente olha para o nosso trabalho e entende que ele é uma fonte de prazer só no dia do salário. E tem gente que até no dia do salário ainda reclama. Imagina uma pessoa que vive isso, cara, é muito tenso, é muito doloroso. A gente não ter prazer naquilo que faz, a gente ter no nosso trabalho a recompensa somente no formato de salário. Isso é muito duro, né? Isso é muito pouco também para quem vive uma vida por propósito. Eu creio que todos nós aqui temos a condição e fomos escolhidos por Deus para realizar sonhos e viver uma vida por propósito, amém? Estão entendendo isso? Então, quando a gente não vê sentido naquilo que a gente faz, repare, o tempo não voa. Né? Quando você está fazendo, você chega no trabalho e só tem reunião chata, só tem, putz, eu tenho que ficar preenchendo umas planilhas lá e você não gosta. Cara, o tempo não passa. Parece que você ficou 10 horas lá, você ficou uma manhã. Você vai almoçar e ainda tem que viver mais
mais um período depois do almoço. E por outro lado, quando você está felizão fazendo alguma coisa, o tempo voa, né? Você fala, caramba, meu tempo passou rápido. Cara, no final das contas aqui, outra coisa, né? No final de um ano bom, normalmente a gente fala, caramba, esse ano voou, né? Esse ano o que a gente vai falar? Jeová. Não fez nada, ficou em casa. No final de um ano bom, normalmente fala, pô, esse ano voou, esse ano eu estou pensando o que eu vou falar no final do ano ainda. Amém? Cara, mas quando as coisas não vão bem, a gente sempre fala, pô, chega carnaval, mas não chega dia 31 de dezembro, né? Ainda mais eu vou tirar férias dia 4 de janeiro, né? Fico pensando, caramba, essas férias têm que chegar, né? Cara, é o seguinte, sobre as dores físicas, sobre a realização de sonhos, sobre a vida profissional, algumas pessoas, algum de nós aqui, pode estar sofrendo por 12 minutos, porque recebeu uma ligação, pode estar sofrendo por 12 horas, por 12 meses, por 12 anos. Né? Às vezes você tem uma dor suportável, né? Aquela dor que você consegue gerenciar, sabe aquela dorzinha de cabeça que você consegue dar uma trapaceada nela, que você já se acostumou? Às vezes você consegue suportar, e às vezes aquela dor é insuportável. Quando ela vem, cara, aquilo fere o seu coração, a sua alma, e você fica... O duro é quando a gente está gerenciando aquela dor suportável, e a gente passa a conviver com ela naturalmente. Mas Deus tem para nós hoje, independente se você está sofrendo, ou não olha só para o lado do sofrimento, mas sofrendo por uma dor, por uma questão, ou vislumbrando realizar um sonho, você está aflito, que não está saindo do papel, não está conseguindo, cara, não importa. Se é 12 anos, se é 12 meses, se é 12 horas, se é 12 minutos que você está nessa pegada, o que importa é que quando Deus olha para os seus sonhos, e quando Deus vê no seu coração fé e disposição, eu te garanto que tudo isso tem hora para acabar, amém? Tudo isso tem hora para acabar, e Deus tem um tempo certo para te fazer crescer, para te fazer dar certo, para te fazer frutificar, amém? Estão comigo ou não? Olha só, então, cara, diante da dor, da angústia ou da aflição, a gente sempre fala assim, pô, o que está acontecendo na minha vida? Só que o ponto é, não é o que a vida fez com você, não é o que a dor fez com você, mas essa palavra vai te mostrar que é o que você fez com o que a vida te ofereceu, o que você fez com o que a dor te ofereceu. Então, Deus está querendo mudar uma perspectiva aqui sobre as nossas vidas, e diante da dor, da angústia ou da aflição, a vida nos dá a oportunidade de mudar, de sofrer ou de desistir. Eu sempre falo, cara, diante de um problema, ou você muda, ou você sofre, ou você sai do jogo. Essa é a pegada. E uma pessoa protagonista, uma pessoa proativa, como Deus nos faz, como era Marta, como foi Marta na ministração passada, essa pessoa ou ora, ou atrai a presença de Deus, ou busca um conselho, mas ela não fica parada. E Deus quer nos ensinar nessa noite a não ficar parados. O segredo é a gente não desistir, mas olhar para o céu, cara, que é da onde nos vem o socorro, amém? Então, ó, independente do tempo que você está esperando, a palavra de Deus para nós nessa noite é fé. Aí você fala, fé dia... Hoje é que dia do mês? Dia 5, né? Fé dia 5 de dezembro? Pô, tenha fé, meu irmão, é quase o 5º dia útil, é o dia do pagamento, né? Pô, pelo menos no dia do pagamento fica feliz, brincadeira. Olha só, Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38 diz assim, ó. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma, amém? Cara, não se acostume com algo que não é para você. Deus tem isso para cada um de nós. Não se acostume com aquilo que não é teu, cara. O limbo não é para você, a dor não é para você, os problemas não são para você. Cara, muitas vezes a gente se acostuma com aquilo que não é para a gente. E Deus está te chamando nessa noite para se levantar e falar, cara, eu não vou me acostumar com a mediocridade. Eu não vou me acostumar em sofrer. Eu não vou me acostumar com essa dorzinha de cabeça. Amém? Cara, não se contente com a dor e com a média, pois a vitória de Deus, uma vez o apóstolo Fábio falou isso no curso de formação pastoral, a vitória de Deus está no fato de nós vencermos. Então Deus vence quando a gente vence, Deus vence quando a gente dá certo, Deus vence quando a gente cresce, quando a gente amadurece, quando a gente prospera, amém? Olha só, Tiago 1,
do verso 2 ao verso 4. Tiago 1, do verso 2 ao verso 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, a perseverança deve gerar proatividade, deve te dar gás, deve te dar bom ânimo, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes, amém? Então, anote aí já o ponto número 2, a marca da esperança. Cara, o Benihim fala que qualquer verso da Bíblia, se bem estudado, aponta para Cristo, aponta para Jesus. E Isaías não é diferente, né? Se você abrir Isaías 53, está escrito lá que certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Nós reputávamos por aflito, ferido de coração e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cara, se liga, pisadura significa o ato de deixar uma marca. Pisada é uma coisa, pisada é o ato de pisar, e quando essa palavra fala pisaduras, é o ato de deixar uma marca. Então tem duas coisas que a gente tem que entender. A presença do Espírito Santo nas nossas vidas deixa uma marca na nossa vida. Pelas suas pisaduras, pela marca de Jesus em nós, nós fomos sarados, nós fomos libertos, nós fomos feitos vencedores. E por outro lado, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, nós deixamos as nossas marcas de pecador, de falho, de fraco, de insensato sobre Jesus. Ele foi para a cruz, independente dos nossos pecados. Ele pegou as nossas marcas, nós marcamos ele com o que nós éramos antes de Cristo, e às vezes até com o que a gente é depois, né? Porque a gente nunca vai ficar perfeito. Mas o fato é que pelas pisaduras, pela marca de Jesus sobre as nossas vidas, nós fomos sarados, nós fomos libertos, e nós podemos adentrar no novo tempo. Amém? Está ficando claro ou não? Então, olha só, o que a gente está querendo dizer aqui? O seu tempo de espera, o seu tempo de aflição, pode ter gerado na sua vida alguns comportamentos, algumas atitudes. Tudo que a gente viveu até aqui, seja gerenciando uma dor, seja gerenciando uma expectativa de alguma vitória, tudo isso redundou em marcas emocionais e físicas sobre as nossas vidas, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Parece que a nossa angústia gerou marca na nossa alma, mas na verdade essa marca está nele agora. Então a gente tem que começar a entender que nós não precisamos gerenciar a dor, a gente não precisa se entregar somente à dor e ficar aflito, ficar ansioso por causa das expectativas do sonho que a gente quer realizar. Amém? Então, obviamente, dependendo da intensidade do que você está vivendo ou não, o tempo vai ter proporções diferentes, né? Se você está sofrendo muito, o tempo pode jogar contra. Se você está muito felizão, o tempo pode jogar a favor. Não é verdade? É mais ou menos assim que funciona. Então, vamos para o ponto número 3 aqui. O ponto número 3 é sobre responsabilidade. Quando nós somos pilotos da nossa fé, quando nós assumimos a responsabilidade da nossa fé, e independente da sensação que o tempo está te dando agora, se o tempo está voando ou não, se o tempo está jogando a favor ou não, o ponto mais importante dessa palavra agora aqui, não é a nossa dor, não é o nosso sofrimento, não é o que está acontecendo agora na sua vida, mas é o que está escrito aqui em Marcos 5, 28, porque dizia, se eu apenas te tocar, ficarei curada. O foco do que mudou a vida daquela mulher foi essa declaração, porque dizia, a sua dor, ela pode gerar uma declaração profética, e essa declaração profética pode mudar a história da sua vida. O fato aqui é o poder da declaração profética. Como diria o apóstolo René, a ferramenta do profeta é a palavra declarada. Eu estou diante de profetas aqui, amém? Eu estou diante de pessoas que com uma palavra pode mudar geografias, amém? Eu estou diante de pessoas que com uma palavra pode fazer pessoas serem curadas, pode libertar destinos, pode libertar os cativos, pode destravar histórias, não pode?
Cara, a ferramenta do profeta é a palavra declarada. Então, a nossa luta deve ser pela confissão da fé, pela palavra declarada que move o mundo espiritual. Se você puder abrir a sua Bíblia aí em Marcos 11, 23, o ponto é que a nossa boca tem muito poder. A nossa boca pode fazer muitas coisas. Imagina que é uma eleição que está rolando. Tudo que você fala é um voto, né? Se você fala uma coisa bacana, um voto a favor. Se você murmura, reclama, se você joga palavras de maneira inapropriada aí, é um voto contra. E depois você vai lá e fala mais uma coisa bacana, um voto a favor. Depois você vai lá e reclama, fala mal de alguém, um voto contra. No final do dia, quem ganhou essa eleição? É mais ou menos assim que a gente tem que começar. Eu fiz ganhar essa eleição a declaração profética que constrói, ou eu fiz ganhar essa eleição a declaração profética que não constrói, ou que pelo contrário destrói? E em Marcos 11 está escrito assim: se disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas credes que recebestes, assim será convosco. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeste. O negócio é, se você disser a este monte, não é se você acreditar, não é se você ter um pensamento positivo, é se você disser. Cara, o poder do profeta está no que ele fala, não está no que ele acredita, no que ele, sensação bacana. Cara, então se você disser a este monte, cara, você muda geografias. Cara, você tem noção que se você disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar do que será feito, assim será feito? Uma vez, a gente estava lá em casa, era um domingo, era um final de semana, aí a gente estava arrumando a casa, eu e a Nara lá e tal, e aí começou a tocar o alarme do carro. A gente morava no primeiro andar na época, e tinha um carro na porta do prédio, e começou a tocar o alarme. Era mais ou menos perto da hora de dormir, assim, sei lá, eu acho que era umas 9 horas, vai. E a Nara falou, agora na hora de dormir, esse alarme tocando e tal, não sei o que lá. E eu sou meio profeta, assim, né? Eu falei, não, amor, fica calma. Termina de arrumar as coisas aí. Quando a gente for sentar na cama, eu vou fazer uma oração, o alarme vai parar de tocar. E ela, não, que não sei o que lá, ficou brava, não botou uma fé. Mano, só que eu fiquei inconformado, eu falei, mas vai parar. Aí, mano, aquilo me deu uma fé. Mano, que quando você tem fé, né, até declaração contrária te anima. E ela ficou murmurando e o alarme era bem alto, bem na nossa janela do quarto. E ela brava e tal. Aí sentamos na cama, estamos lá, e ela, vai, ora aí que eu quero ver. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, faz esse alarme parar. Mano, o alarme parou no amém. Ela ficou tão brava, brava assim, no bom sentido. Ela falou, não é possível. E eu tenho uma unção para arrumar eletrodomésticos na oração. Né? Quando quebra batedeira, quebra micro-ondas, fogão, eu oro, ele volta a funcionar. Eu tenho esse negócio, sabe? Muito louco isso, né? Passar na sua casa. Aí isso aqui podia sentar, né? Foi mal. Aí vai vendo, uma vez, na frente da minha casa, o Phelps está vivendo esse testemunho porque eu morei lá antes. Tinha um bar, mas era um bar que botava as cadeiras na calçada. E eu morava no primeiro andar. E aquele bar, a galera parecia que estava conversando na minha varanda, né? E, cara, era um bar muito hype, assim. A galera passava a madrugada lá, conversando e tal, bar na cadeira na calçada e tal. Cara, era um negócio muito doido. Só que quando eu aluguei o apartamento na época, eu aluguei porque eu achei bonitinho. Eu não fiquei lá vendo se a noite fazia barulho. Tanto é que na primeira noite que eu fui dormir lá, parou um busão balada na porta daquele bar. Foi nesse nível, eu falei, Senhor, você não conhece o poder da declaração profética. E eu comecei a orar, Senhor, fecha esse bar, fecha esse bar, fecha esse bar. Aí Deus me ministrou, não, vamos fazer uma parada mais maneira com esse bar, fechar o bar. As pessoas trabalham e tal. Eu falei, Senhor, vamos fazer virar um restaurante e tal, que vira um restaurante, que vira um restaurante. Mano, e não dava nem muito para reclamar do barulho, porque depois eu descobri que o dono do bar era um delegado. Aí os vizinhos chamavam a polícia, ele mesmo, chamava ele mesmo. Só que você não acredita, o bar não virou um restaurante? Eu falei, meu irmão não acreditava, cara, que meu irmão gostava de beber, né? Ele falou, como assim o bar fechou? Eu falei, não, agora se você quiser ir lá no almoço comer uma feijoada, eu pago. Mas agora acabou, o bar não existe mais. Então, cara, o que eu estou querendo dizer? Que a palavra declarada é o principal ingrediente de um profeta. E no final aqui da rede a gente vai orar para que Deus dê para você a condição de declarar e ver o mundo espiritual se movendo. Porque é o que a palavra diz, se disser a este monte, foi o que essa mulher falou, a mulher do fluxo do sangue, e dizia, se eu apenas te tocar, serei curado. Cara, e em tantos outros momentos, a gente vê a palavra declarada surtindo efeito.
Então, quem bota fé na palavra declarada aqui? Cara, 2020 não acabou. E a gente vai sair daqui sabendo como usar o poder da palavra. Amém? Você bota uma fé nisso? Cara, uma declaração constante, sem murmuração, porque lembra, você declara, ó, vai dar certo, vai ser curado, e na outra hora você usa a sua boca para reclamar da vida. Pô, uma boca que profetiza a cura não pode reclamar da vida, né? Então a gente tem que começar a ficar cuidado disso, tomar cuidado com isso. Então, uma declaração constante, sem murmuração ou reclamação, ou sem anulação, que às vezes a gente profetiza, a gente tem fé, a gente declara, mas depois anula, né? Quem nunca anulou uma oração aqui? Às vezes você anula, né? Uma vez, vira e mexe, você está orando, né? Você está conversando com alguém, não, Deus vai dar a vitória e tal, começa, sabe? E aí, quando uma pessoa fala para você, Deus vai dar a vitória, você fala, ah, vai, mas é muito difícil, né? Quem já fez isso? Eu já fiz. Não, se Deus der a vitória, vai ser tremendo, porque isso é impossível. Mas Deus deve pensar, caramba, eu só faço coisa impossível. Eu fiz a terra todinha, o cara nem percebeu. Imagina? Então, às vezes, a gente está anulando o que Deus está querendo fazer. Uma vez eu estava no lugar, e é muito louco, né, cara? Deus, eu estava orando e tal, e eu vi uma pessoa com problema no pé esquerdo. Foi muito claro para mim. E aí ninguém levantou a mão, é sempre aquilo, né? A pessoa não levanta a mão na hora. E aí no final do evento, chegou uma mulher mancando, ela não estava lá, ela estava servindo no evento, ela estava trabalhando, e ela não ouviu isso que eu falei. Aí eu vi ela mancando, falei, moça, você está com problema no pé esquerdo? O Luan estava nesse dia. Ela falou, tô. Aí todo mundo, caraca, ela, todo mundo ficou empolgado. Eu falei, meu Deus me mostrou que você vai ser curada. Ela falou, eu vou ser curada quando o hospital abrir. Eu falei, oxe, e tá fechado o hospital? Ela falou, fechou por causa do Covid. Eu falei, moça, mas Deus me mostrou que você vai ser curada. Ah, mas se o hospital como que é o nome? Emboimirim abrir, aí eu vou ser curada. Aí eu fiquei meio sem graça. Eu falei, eu vou orar só para a pessoa não me reprimir aqui, não falar, esse pastor nem orou. Aí eu orei por ela, mas ela estava esperando a cura quando o hospital abrisse. No final do dia eu orei ali para o hospital abrir mesmo. Que nem eu estava acreditando mais que eu... Cara, a mulher ficou, né, mancando ainda, né? Pelo menos, se o hospital abrir, ela volta lá. Mas, cara, às vezes a gente está diante de um profeta, a gente está diante do nosso pastor, do nosso líder, ou de um irmão aqui na fé, e esse cara te dá uma palavra de ânimo, porque Deus nos ensina a animar as pessoas com declarações proféticas, e a gente fala, ai, que bonitinha a sua fé. Cara, não é bonitinha não, é poderosa a fé das pessoas, amém? Tá ficando claro ou não? Então, há poder, olha só. Olha mais um exemplo de declaração profética. Abre comigo aí em Lucas 7. Lucas 7, de 2 a 10. Eu nem sei se eu vou ler tudo isso. Olha só, que bonitinha a declaração profética aqui. E o servo do centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, olha a fama de Jesus aqui mudando histórias. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Por isso mesmo não julguei digno de ter ir contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu servo e o meu rapaz será curado. Jesus curou à distância. Manda com uma palavra, e o meu servo, o meu rapaz será curado. E o fato é que essa palavra mostra que o cara não foi curado. O poder da palavra. Há muito poder nas palavras que proferimos. Essas palavras podem gerar milagres, ou elas podem fazer justamente o oposto. O fato é que a gente tem que gerenciar o que sai da nossa boca. A gente tem que começar a cuidar do que sai da nossa boca, porque tem poder no que a gente fala, né? Eu já contei essa história várias vezes, que uma vez eu falei, nada está tão ruim que não possa piorar, naquele dia eu quase morri. Aí depois eu mudei a sentença, eu falei, nada está tão bom que não possa melhorar. Cara, tem que mudar alguma coisa.
Tiago 3, de 9 a 11, diz assim: com ela, com a língua, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Cara, a nossa língua não tem direito de amaldiçoar quem é feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode uma fonte jorrar no mesmo lugar água doce e algo amargoso? Cara, uma fonte de água salgada não pode sair água doce no mesmo, não pode. E a nossa língua, essa passagem está mostrando que é uma fonte. O que sai da nossa boca é uma fonte. O mesmo lugar que profetiza cura, o mesmo lugar que faz vida acontecer, não pode fazer o oposto. Vocês estão entendendo isso? Há poder no que a gente fala, para o bem e para o mal. E a gente tem que começar a entender que a nossa língua é uma fonte. O que sai da nossa boca é uma fonte. E Deus está levantando aqui uma geração de construtores de vida, uma geração de pessoas que profetizam, que curam, que fazem e acontecem em nome de Jesus. A nossa palavra é vida. O que sai da nossa boca gera vida. Vocês estão entendendo isso? É muito precioso isso, né? Então toda vez que você levantar de manhã e lembrar que você vai para o trabalho e falar: caramba, meu chefe é muito chato, cara, muda essa declaração. Muda essa declaração. Caramba, eu já vou para aquele lugar com aquelas pessoas chatas. Muda essa declaração. Não, caramba, eu ganho muito pouco. Antigamente você recebia olerite de papel, né? E as pessoas chamavam olerite de papel de cebola, porque abre e chora, né? Cara, muda essa declaração. Não dá para você profetizar: vou receber aqui o cebola. Não tem como. Não tem como, cara, porque a sua palavra é poder de Deus. Graças a Deus, a sua palavra é poder de Deus. Amém? A boca é o leme do corpo. Quando você muda a direção das suas declarações, o seu coração também será mudado. Olha Provérbios 18, 20 diz assim: do fruto da tua boca o coração se farta. Olha só que louco, do fruto da sua boca o seu coração se enche. Por isso que em Mateus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Porque do fruto da sua boca o coração se farta. Do que produzem os seus lábios se satisfaz. Olha só que louco isso, velho. Olha que forte isso. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Forte, hein? É só mudar o que a gente fala. É só mudar o que a gente declara. Né? Você fala: não, mas eu não sou maluco para ficar falando coisa que não existe. Você não é maluco, você é profeta. Você muda histórias com a declaração profética, amém? Então, para a gente concluir, a gente volta para o texto base, que é Marcos 5, quem estava lendo lá. Porque dizia: o poder está no que você diz, hein? Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. E Jesus, reconhecendo que saíra poder dele, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam os discípulos: vês que é uma multidão que te aperta e pergunta quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, ela foi falar com Jesus e se prostrou diante dele e disse toda a verdade. E Jesus virou para ela e falou assim: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Cara, o resultado da tua fala é poder de Deus. Essa mulher falou, ela agiu e ela recebeu conforme a declaração. Ela falou: se eu apenas tocar, eu serei curada. Cara, ela falou, agiu. Cara, se você crê na cura, declara a cura. Fala sobre essa cura e haja como alguém que vê essa cura acontecer. Se você crê, se você gera uma expectativa de uma vida profissional maneira, legal, bem-sucedida, declara isso, cara. Não abra mão de declarar isso, mas haja como alguém que fez aquela declaração. O problema é que às vezes a gente faz uma declaração e age o oposto. Eu tenho uma mania, eu gosto de fazer atos proféticos, né? Uma vez eu trabalhava numa empresa, e eu tinha um salário X e eu queria ter um salário Y. Aí o que eu fiz? Eu peguei o meu olerite, imprimi. Na verdade eu peguei, copiei e colei ele num programa e fiz uma montagem. Criei um novo olerite para mim, com salário, com cargo, com tudo da forma que eu queria.
Aí eu imprimi aquele olerite profético e colei no meu guarda-roupa assim, puf. E todo dia de manhã eu passava e olhava para aquele olerite e falava, caraca, vou receber. Antigamente, quando eu era mais pobre, eu não tinha dinheiro para ficar imprimindo as coisas, eu escrevia na minha carteira de trabalho o nome do emprego que eu queria ter e o salário que eu queria ganhar. Eu escrevia de lápis, né? Porque vai que aí eu vou na entrevista, a mulher fala, que isso, mano? Aí eu escrevia de lápis, aí quando eu ia fazer alguma entrevista, a pessoa pedia o olerite, eu apagava rapidão. Eu pedia a carteira de trabalho, eu apagava rapidão. Mas, cara, eu sou cheio de atos proféticos, assim, eu gosto. Mas o fato é que, assim, cara, você quer ver a história do seu bairro mudar? Ah, meu bairro é violento. Cara, ora pelo seu bairro e declara. Mas age também. Faz alguma coisa. Cara, você quer ver paz na sua casa? Você não tem que falar, putz, meu pai bebe, minha mãe usa droga, meu vizinho é barulhento. Cara, declara o que você quer ver. Porque se você disser, montes vão mudar de lugar. Cara, o Marcelo deu um testemunho esses dias, que ele se mudou de casa e o vizinho do lado dele, não é nem que ele era barulhento, ele tocava tabaco, né? Ele era de outra doutrina, vamos dizer assim. Aí o Marcelo meteu a mão na parede, orou, declarou, o cara se mudou. Cara, tem poder na nossa palavra. E se a gente bem a usar, geografias se mudam, geografias se transformam. Né? Eu gosto muito, a primeira palavra que Deus deu para mim na minha vida foi aquela palavra que eu li em Marcos. Se eu disser a este monte, erga-te, lança-te no mar e não duvidar. Cara, eu tinha lido aquela palavra, não tinha entendido nada. Aí eu vim para um culto, a primeira vez que eu vim para o culto aqui da Igreja Shaddai, o pastor Fred falou para mim, ele estava pregando, ele falou, quando você lê a Bíblia, você vai entender o que está escrito. Aí eu voltei para casa para ler aquela passagem que eu não tinha entendido, que eu achava que os crentes eram tudo doido. Aí eu li e eu falei, caramba, Deus está me dando uma promessa. Deus está mudando o poder que há nos meus lábios. E aí aquilo aumentou muito a minha fé. E Deus está nos levantando nessa noite para dizer que 2020 não acabou. Se você está sofrendo na sua jornada profissional aí, 2020 não acabou. Se você está sofrendo nas suas emoções aí, 2020 não acabou. Se você está sofrendo nas questões familiares, 2020 não acabou. Porque, cara, há poder na declaração que sai dos seus lábios. E se você usar os seus lábios, destinos podem ser mudados, geografias podem ser alteradas, amém? O mais importante é que essa mulher, ela gerou congruência com o que ela falou. Ela agiu conforme ela falou. E talvez, diante da dor que você está vivendo, ou do sonho que você quer realizar, talvez você nunca tenha sido congruente. Talvez você tenha declarado, mas não agido. Talvez você tenha declarado de manhã e murmurado à noite. E na eleição do bem versus o mal, eventualmente o mal ganhou. Mas Deus está querendo mudar uma história nas nossas vidas. Porque o mais importante é o resultado final, Marcos 5,34. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. E Deus está te fazendo uma pergunta, qual que é o teu mal hoje? Qual que é o teu sonho que você colocou num papel dia 1º de janeiro e até agora, nada? Deus tem uma pergunta para nós. E nessa hora a gente vai poder fazer uma declaração a respeito do nosso mal, a respeito do nosso sonho, a respeito daquilo que você está vivendo. O homem, ele pode ter um padrão inconstante, mas Deus se encontra sempre presente para ouvir a nossa declaração. Mesmo a gente sendo inconstante, mesmo a gente não conseguindo manter essa declaração viva por muito tempo, Ele espera que você declare de novo. E talvez isso que você vai declarar hoje, você está passando o ano inteiro declarando. Você está passando 12 anos declarando. Mas a partir de hoje, essa declaração, ela vai ser regada com mais fé e com mais declarações proféticas, amém? Porque a sua boca é uma fonte e você vai continuar declarando a sua vitória. Você vai continuar profetizando a sua vitória. Deus, Ele não está preso à condição do ser humano. Ele não está preso à nossa condição de pecador. Ele está preso à condição de quem vai fazer o milagre. No caso, é a condição dele mesmo. A sua declaração profética tem um alvo. E esse alvo é o amém de Deus. Então eu quero que você fique de pé agora.
Se você está em casa também, faça esse ato profético. Fique de pé conosco. E Deus está querendo que você olhe para aquilo que é mal, para aquilo que é uma dor, para aquilo que é um sonho não realizado. Ele está mudando uma chave na sua boca. A gente sempre fala que Deus está mudando uma chave no nosso coração, mas nessa noite Ele está mudando uma chave na sua boca. Ele vai te ensinar o poder da declaração profética. E eu creio que testemunhos vão ser gerados nessa hora. Eu creio que casas vão ser abençoadas com paz, famílias vão ser abençoadas com provisão, pessoas aqui vão ser abençoadas com uma vida profissional feliz. Sonhos vão ser destravados, curas vão acontecer, porque vai ser feita uma declaração, e essa é a sua hora de profetizar sobre a sua dor e sobre o seu mal, e Deus vai pegar a sua palavra, e montes vão se mover em teu favor. Eu já profetizo isso sobre a sua vida, então comece a orar em nome de Jesus.